Bom dia, bom dia, bom dia para quem tá chegando. Bom dia para quem não me conhece, sou Vanessa Macedo. Entrando aqui para falar um pouquinho, né? Me permitindo ser boca de Deus na tua vida e na minha também, é claro, porque antes do Senhor falar com qualquer pessoa, Ele vai falar primeiro comigo. Antes de falar com qualquer pessoa, Ele vai falar primeiro comigo. Caso eu desvie o olhar, é porque eu tô com duas câmeras, tá? Então seria por isso. Tem um tempinho que eu tô caminhando com Deus, fazendo a vontade de Deus. E é sempre bom dividir, né? Com todos o que a gente está vivendo, né? Se tá fazendo bem para minha vida, por que não dividir com o meu próximo? E ontem eu me peguei, desde quando a minha mãe faleceu, eu evitava ver fotos, eu guardei tudo numa bolsa, né? Porque eu não sou de alimentar aquilo que me faz sofrer. E é óbvio que o fato da minha mãe não estar mais aqui, isso me faz sofrer. E aí eu decidi por esconder, né? Eu não vou jogar as coisas dela fora, né? Fotos, essas coisas. Mas eu optei por guardar tudo aquilo em um lugar que eu não tivesse acesso toda hora, porque eu sempre que eu via uma foto, sempre que eu via algo, me fazia sofrer, me fazia chorar, e é uma coisa que não tem como voltar, não tem como acertar, ela não está mais aqui com a gente. Só que ontem, eu arrumando a casa, meu filho veio entregar uma foto da minha mãe pra mim. E foi maravilhoso, sabe? Eu vi que eu tava liberta. Porque eu vi também que o que eu tinha era remorso, sabe? Da minha vivência com a minha mãe. Eu não dei o real valor à minha mãe enquanto ela estava em vida. Então, a gente tem o hábito também de querer não ver aquilo que nos confronta. Só que ontem aquilo foi libertador para mim, tanto é que eu botei a foto da minha mãe agora ali na minha estante. Vejo ela todos os dias. Bom dia, Andresa. Vejo ela todos os dias e isso me faz muito, muito bem. Só que aí, ao mesmo tempo, eu comecei a me perguntar por que que eu tô vivendo essa vida agora, né, em Cristo, né? Qual foi o que me levou a buscar Cristo? Se eu tive alguma referência da minha família lá atrás, se eu não tive, e comecei a buscar isso. E lembrei que a minha mãe permanecia a Bíblia aberta, chegava a ser com a página amarelada, sabe? A minha mãe tinha a página amarelada porque ela ficava aberta em cima da televisão, e era aquela televisão de tubo, né? E ficava ali em cima. E era assim, a gente podia arrumar a casa toda, mas a Bíblia tinha que estar ali. Eu lembro de duas coisas, que era a Bíblia e um elefante que tinha que ficar com a bunda virada para a porta. E aí eu fui lembrar, assim, aonde era que minha mãe deixava a Bíblia aberta, sabe? Eu comecei a buscar onde que minha mãe deixava essa Bíblia aberta. E era no Salmo 91. Eu lembrei que era no Salmo 91 que minha mãe deixava essa Bíblia aberta. E aí ontem à noite eu fui meditar no Salmo 91. Ainda não li a Bíblia toda, mas estou fazendo meu plano de leitura, porque eu comecei a me interessar pelas escrituras através de personagens. Então eu comecei estudando sobre personagens, porque uma das coisas que me fez levar a Cristo foi pessoas, né? Eu fui magoada por pessoas, eu fui criando uma casca ao ponto de eu chegar a falar que eu não gostava mais de pessoas. Então, quando Cristo me resgatou, a primeira coisa que ele me mostrou é que precisamos amar as pessoas, ainda que ela nos machuque. Porque da mesma forma que pessoas nos machucam, nós também machucamos pessoas. E aí a primeira coisa que eu fui estudar na Bíblia foi personagens. Eu fui buscar personagens. E isso foi libertador para mim. Então eu tô ainda no meu plano de leitura, né, para ler a Bíblia toda. E agora eu tô histórias, né? Eu busco histórias, eu me foco em estudar histórias.
Eu vou ler um trecho do Salmo 91 aqui e queria que vocês entendessem, assim, né, que Deus possa enviar o Espírito Santo deles, dando da sabedoria, discernimento, tirando todo o bloqueio da mente, para que possam ouvir, né, o que eu vou falar. Se vai ser em uma pessoa, se vai ser em duas, se vai ser em três, eu não sei. Quem precisa ouvir essa palavra. Porque eu não posso selecionar meu público, mesmo porque o público não é meu, é dele. Então eu tô aqui para fazer a vontade dele. Então essa mensagem de repente é para alguém, né? E eu vou ler o Salmo 91, só um trecho. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Eu vou ficar aqui, tem mais. Estou na versão NVI, tá? Porque às vezes alguém que ouça essa mensagem vai ver versões diferentes, mas é uma versão NVI, mas que fala a mesma coisa, tá? É só NVI, é uma linguagem mais atual, tá? E uma coisa me chamou muita atenção, é que a minha mãe deixava essa Bíblia em cima da televisão, aberta no Salmo 91. E aí a gente fala assim: 1000 caiu ao seu lado, 10.000 à sua direita e tu não foi atingido? Eu vou parar para pensar e falar assim: fomos atingidos, né? O Senhor me livrou do laço do caçador, do veneno mortal. De certa forma me livrou, mas alguns laços caímos também. E aí eu comecei a meditar. E tem coisa que não precisa nem meditar, sabe? A gente precisa parar de espiritualizar o que não é espiritualizado e tentar enxergar as coisas claramente, sabe? Porque aqui tá bem claro. O Salmo ele já começa assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Lá no versículo 7, no versículo não, perdão, tá? Porque aqui somos Salmos. Lá no verso 7, vai dizer, no verso 9, vai dizer de novo: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. E pronto. Virou a chave. Para que o Senhor me livre de todo mal, para que ele seja o meu refúgio, é necessário habitar. Só abrir a Bíblia, só deixar ela aberta em cima do móvel da sala ou na cabeceira da cama, seja lá onde for, não surge efeito. E o que é habitar? Quando a gente vai lá, a gente pesquisa o significado da palavra habitar. Mas, Vanessa, essa palavra é normal, sabe? A gente já conhece. Mas é quando a gente estuda ela, vai mais a fundo. Habitar quer dizer morar. Morar quer dizer viver. Entendeu? Então, o Salmo ele já mostra que nós precisamos habitar, nós precisamos viver com o Senhor, nós precisamos viver a palavra dele, nós precisamos habitar nele, nós precisamos ter ele como o nosso refúgio, né? Para que a gente possa descansar nele. Como que você quer proteção
de alguém que você nem conhece? Como que você quer proteção de alguém que você nem confia? Porque descansar no Senhor é confiar, é saber que tudo aquilo que aflige seu coração hoje, larga na mão dele. Né? Ah, mas Vanessa, tem pessoas que me magoaram, e tá bem, e tá assim, e tá assado. Para de se preocupar com o que as pessoas que fizeram alguma coisa você tá vivendo, porque a palavra também vai dizer aqui, ó: 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Uma coisa que eu aprendi na vida, e não é na vida com Deus agora não, é na vida já há muito tempo, que todas as nossas escolhas têm consequência. A consequência pode ser hoje, pode ser amanhã, ou eu posso nem ver a consequência do meu próximo. Mas uma hora o boleto chega. E precisamos entender isso. Então, a punição ou tratar é com Deus, não é comigo. Tem coisas que eu preciso largar, né? E quando eu falo largar, eu tô falando de perdão. Liberar perdão é muito difícil, né? Nós precisamos aprender, sabe por quê? Lembra que você também já foi magoada, já magoaram você, e você também já magoou pessoas. Gente, quando eu paro para olhar assim a minha vida, porque antes eu achava que eu era o centro de tudo, né? Então eu sempre foquei nas pessoas me magoarem. Hoje eu vejo que eu não sou o centro de nada. E quando eu percebo que eu não sou o centro de nada, que o mundo não gira ao meu redor, eu percebi quantas pessoas eu já magoei. Quantas pessoas eu já magoei. E hoje o que mais me dói não são as pessoas que me magoaram, mas sim as pessoas que eu magoei. Sabe por quê? Porque as pessoas que eu magoei e que eu feri não mereciam. Não mereciam, porque é assim que a gente faz. A gente vem de uma vida que foi magoada, foi ferida por pessoas, e quando você se dá conta, você começa a magoar pessoas e ferir pessoas que só querem te ajudar, que só querem te amar. A gente acaba descarregando uma coisa em outra pessoa que não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque a gente se tornou um caminhão de lixo. A gente vai guardando todo o lixo dentro da gente, e quando a gente tá cheia, a gente quer despesar esse lixo, dispensar esse lixo em qualquer lugar, em algum lugar. E o que a gente faz? A primeira pessoa que chega pra gente querendo abraçar, querendo conversar, querendo dar o que você precisa, é nessa pessoa que a gente descarrega o nosso lixo. Tá entendendo? Então, precisamos olhar mais para nós e precisamos habitar no abrigo do Altíssimo, descansar na sombra do Todo-Poderoso e poder dizer: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, se Ele é a minha fortaleza, se Ele é o Deus que eu confio, acabou. Acabou. Eu preciso descansar. Descansar. Seja lá o que me dói hoje, seja lá o que... Não interessa. Precisamos entender que a vida não gira ao nosso redor. Não gira. Nem tampouco o evangelho. O evangelho não é sobre mim. Não é sobre você. É sobre ele. É sobre ele. Tem tanta coisa que a gente cresce, que a gente vai ouvindo achando que é verdade e não é. Sabe, uma das grandes verdades que eu conheci na Bíblia é que eu cresci ouvindo as pessoas falar assim: os humilhados serão exaltados. Não se preocupa. Não se preocupa com essa batalha que você está passando, porque os humilhados serão exaltados. Não, meu amor, vai ler Bíblia. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala em passagem nenhuma que os humilhados serão exaltados. Ah, Vanessa, mas como você está falando isso? Porque você não leu a Bíblia toda? Mas eu estudo tópicos.
E hoje a gente tem ferramentas para estudar muito fácil. É só botar lá no Google, onde a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Falta aquela menina do Google pegar e falar assim, não tem nada na Bíblia que diz que os humilhados serão exaltados. E o que a Bíblia diz, Vanessa? Quem a mim se humilhar será exaltado. Quem a mim se humilhar será exaltado. Ué, Vanessa, eu vou ter que me humilhar as pessoas? Não, amor, a ele. Se humilha a ele. Senhor, tá doendo. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu pensei que eu tinha o controle de tudo. Eu pensei que eu tinha controle da minha vida, mas eu não tenho. Eu percebi que eu não tenho. Senhor, eu pensei que eu era alguém, mas eu descobri agora que eu não sou ninguém. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. É nós que precisamos dele. E precisamos reconhecer isso. Enquanto as pessoas, seja a igreja ou seja não igreja, não entender que é nós que precisamos dele, nada vai mudar na sua vida. Mas, Vanessa, perguntas que eu sempre fiz, sabe? Eu já fiz essas perguntas. Mas, Senhor, eu nunca fiz mal a ninguém. Mal quando eu digo, porque mal a gente sempre faz. Sempre faz mal a alguém. Mas eu digo mal assim, eu nunca tentei subir passando por cima de ninguém. Eu nunca tentei chegar a lugar nenhum passando em cima de alguém. Eu nunca passei ninguém para trás. Entendeu? É esse mal. Aí eu fico assim, e eu vejo pessoas que fazem isso o tempo todo, subindo, né? A gente se questiona. Mas a palavra vai dizer para você: nenhum mal. Peraí. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Quem são os ímpios? São os pecadores? Que existe os gentis e existe os ímpios. Gentis é todo aquele que não conhece ainda Deus. Os ímpios são quem já conhece a Deus, conhece a palavra, conhece as suas leis, mas não pratica. Tá entendendo? Porque eu ser uma pecadora quando eu ainda não conheço o Senhor é uma coisa. Agora, quando eu sou uma pecadora, já conhecendo o Senhor, já conhecendo a lei, é outra, bem diferente. E entenda, eu não tô aqui falando que eu sou santa, porque eu não sou. Sou pecadora. A Bíblia vai dizer, todos nós, não há um na face da terra que não seja pecador. Não há um. Então, eu sou pecadora. A diferença é que agora eu luto contra os meus pecados. Eu sei qual é o meu pecado. Crente não tem pecadinho de estimação. Não existe pecadinho de estimação. Então, se eu minto, hoje eu não quero mentir mais. Eu tenho que dar conta de qual é o gatilho que liga esse pecado da mentira. E acabou, eu tenho que tirar isso de mim. Se eu adultero, eu não posso adulterar mais. Eu tenho que ver o que liga essa chave dentro de mim. E ó, acabou dentro de mim. Como isso? Meu pastor usou um exemplo ontem muito legal que eu gostei muito. Pecado, para crente, tem que ser um acidente. E quando a gente tem um acidente, a gente volta, repensa, pede perdão e não é assim, ó. Oi, pecado, me espera ali na esquina. Foi assim mesmo que meu pastor falou ontem. Me espera ali na esquina, pecado, que eu já tô chegando. Eu tô pecando conscientemente, programadamente. Então tá errado, tá? Então tá errado. Então, pro Salmo 91 fazer efeito na sua vida e na minha... E entenda uma coisa, ele não tá dizendo que livrará do problema em si, tá? Porque você vai perceber que Sadraque, Mesaque e Abidnego não foi liberto, não foi livre da fornalha. Eles foram livres na fornalha. Tá? Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram pela fornalha, mas Deus estava com ele lá. Tinha um quarto homem na fornalha.
Então Deus os livrou na fornalha e não da fornalha. Daniel foi livre na cova, não da cova. Ainda que o inimigo tenha se levantado contra mim, eu descanso no Senhor. Porque eu sei que o inimigo não tem poder maior do que dele. Então, se eu descanso no Senhor, se Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha proteção, descansa, porque Ele me livrará. Seja da onde eu estiver, seja o que eu estiver passando, mas Ele vai me livrar. Mas para isso eu preciso habitar no abrigo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, e poder dizer: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Tá entendendo? Hoje tem muita gente que quer a bênção, mas não quer o abençoador. Tem gente que quer viver na eternidade, mas nem se conhece o dono da casa. Como que tu quer viver num lugar, na casa, e não conhecer o dono da casa? Não ter intimidade com o dono da casa? Ei, vamos parar? Vamos parar? Acorda, gente, acorda, acorda. Precisamos acordar para uma vida de realidade. Eu vou mostrar para vocês uma realidade. Você quer ver? Eu vou mostrar uma realidade para vocês. Porque nós, seres humanos, somos movidos por gatilhos emocionais dentro da gente. Nós somos cheios de gatilhos emocionais. Bom dia, meninas, bom dia para todas, tá? É que eu tô em 2 câmeras, então eu não tô conseguindo responder vocês aí. Nós temos gatilhos emocionais e pessoas com talentos sabem desses gatilhos. Porque pessoas com talentos, pessoas chamadas para algumas coisas, conhecem gatilhos. E quando a gente conhece gatilhos, eu tenho que pensar assim: qual o meu público-alvo? Quando eu penso qual o meu público-alvo, eu começo a agir de uma forma que eu utilize gatilhos que atinja esse público-alvo. Um exemplo, quer ver? É uma das marcas que eu mais... não vou citar nem muita coisa aqui, porque pode ser que eu erre, né? Mas vamos lá. A Garoto e a Cacau Show, né? As duas são uma empresa de chocolate. As duas lançaram chocolates. Mas a Cacau Show, quando ela lançou, ela escolheu o público-alvo dela. Qual o público-alvo dela? As pessoas que têm uma renda melhor. A Garoto, quando lançou o público-alvo dela, as pessoas de baixa renda. Então você vai ver que a loja da Cacau Show chama mais atenção, é mais sofisticada. O paladar do chocolate, além de eu não gostar de chocolate, é mais sofisticado. Já a Garoto é mais acessível. E assim, a gente escolhe o público que a gente quer atingir. Que nem aqui agora. Tá vendo isso aqui? Meu cenário aqui, meus livros, tá vendo isso aqui? São para gatilhos emocionais. É para que a pessoa que sentem aí e ouvir eu falar, entendam que eu estudo, que eu procuro saber o que eu tô falando. Então, isso aqui é para mexer com gatilhos emocionais, não é para mostrar quem eu sou. É claro que existem pessoas que fazem isso, existem pessoas que vão estudar teologia, não é para louvar e adorar a Deus. Não é para glória do Senhor, é para glória própria. É para agora ficar arrotando santidade nos outros, mostrando a teologia que conhece. E não é assim. Eu estudei unha durante um bom tempo e quando eu aprendi, eu queria passar isso para o meu público da forma mais simples possível. Então, se eu estudo hoje a teologia, se eu faço pesquisas, é para que eu possa transmitir a mensagem que Deus me confiou da forma mais simples possível. E outra coisa, a realidade. Vou dar uma voltinha com a câmera aqui rapidinho para vocês verem a realidade. Tá tudo lindo arrumado, tá vendo? Organizado? Tudo lindinho. Mas a realidade é isso aqui, ó. Olha a bagunça que tá a minha cama. Entendeu? Ó, eu embaixo eu tô de vestido. A realidade é essa. Tá? Vou mostrar aqui pra outra câmera, tá vendo? A bagunça da minha cama. Tá vendo? Só o que tá arrumado é o que eu quero que vocês vejam.
Só o que tá arrumado é o que eu quero que vocês vejam. Então, na internet, nós só vamos mostrar o que a gente quer que as pessoas vejam. E isso tem mexido com a mente da gente, sabe? Porque a gente fica achando que a pessoa vive um mar de maravilhas e você que faz tudo direito, respeita a vontade de Deus e não acontece na tua vida. Ei, bora, muda, muda. Muda. Gente, todo mundo tem deserto, todo mundo tem vale, todo mundo tem batalha, todo mundo tem gigante. Sabe o que muda? A forma que você lida no seu deserto, a forma que você lida na sua batalha, a forma que você lida com seus gigantes. E com quem você lida nas suas batalhas, nos seus gigantes, nos seus vales, nos seus desertos. Com quem? Com quem? Com a tua vizinha? Com a melhor amiga? Esqueça, não se esqueça que a sua melhor amiga tem outra melhor amiga. Então, Senhor, então, amados, seja o vale, seja o deserto, seja o gigante que estiver levantando na sua vida, a forma de lidar com ele vai para o teu quarto, fecha a porta e conte ao Pai em segredo. Em segredo, porque o teu Pai que te vê em segredo, no secreto, ele vai fazer. Eu aprendi que eu não preciso me justificar, quem me justifica é ele. Eu aprendi que ainda que eu não esteja errada, quem tem que se humilhar, quem tem que te pedir perdão sou eu. Ainda que eu não seja a errada, ainda que a pessoa tenha me magoado, quem está servindo a ele sou eu, não é a pessoa. Quem tem que ser exemplo sou eu, não é a pessoa. Eu carrego agora a identidade, como é que fala? As coisas que eu vivo hoje não diz mais ao meu respeito, diz a ele. Se eu fizer algo de errado, eu vou estar manchando a história dele, a dignidade dele. Não é mais a minha, entendeu? Não é sobre mim, é sobre ele. Então eu não posso envergonhar a ele. Sabe por quê? Porque ele foi o único. Porque ele foi o único que me amou de uma forma que eu sempre quis ser amada. Ele foi o único que preencheu um vazio que eu sempre procurei ser preenchido. Ele foi o único. Ontem eu escutei uma frase, eu até anotei aqui, que diz assim: eu sou o motivo dos meus erros e Deus é a razão dos meus acertos. E isso é uma chave que já tinha virado dentro de mim. Sabe? Virou dentro de mim que eu sou o motivo dos meus erros. Mas Deus é a razão dos meus acertos. Então, se eu vivo agora uma vida com Ele, eu preciso acertar. Acertar. É claro que eu vou errar? É claro que eu posso errar? Posso. Mas agora eu tenho que entender que os motivos dos meus erros é eu. É eu. E quando eu entendo que os motivos dos meus erros sou eu tenho que me humilhar, pedir perdão a ele. Quando é com teu próximo, pede perdão também, tá? Porque você precisa ser exemplo do que é ser um servo, uma filha, um filho de Deus. E pode procurar o que for no mundo. Pode procurar o que for no mundo. O que for. Aonde você quiser procurar. Bebedeira, balada, fama, status, likes, relacionamentos. Pode procurar o que for em toda a face da terra. Que você não vai encontrar nada que preencha esse vazio dentro de você. A não ser ele. Ele é o único que vai preencher esse vazio sobre você. Sabe por quê? Porque esse vazio que está dentro da gente é o nosso ego. O nosso ego é vazio. Por mais que você encontre algo hoje, amanhã o seu ego vai estar insaciável e ele quer outra coisa, ele quer mais, ele sempre quer, porque ele é vazio. Ele é completamente vazio. E a gente vive em prol do nosso ego, tentando achar coisas que preenchem esse vazio que nunca vai ser preenchido.
a não ser que você se renda a ele. Aí ele vem, preenche todo, mas é se entregar mesmo, sabe? É viver. É viver. Não é estar dentro de uma igreja, é ser igreja. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. Não é estar numa religião, é servir a Deus, porque a fé o evangelho, a fé não se trata de religião, se trata dele. Não é ser religião, é ser como ele. Sabe? Deus tem um plano perfeito e ele é tão maravilhoso que ele fez tudo e a gente não entendeu, né? Ele deixou a palavra dele e a gente não entendeu. Aí sabe o que ele fez? Mandou um filho. Sabe o que era o plano dele desenhado? Dá para vocês entenderem agora? Eu quero que vocês sejam como ele. E é isso. Jesus não está ali só porque ele teve misericórdia e deu a graça porque ele nos ama. Não. Não é só isso. Não é só isso. Nós precisamos ir mais a fundo. Jesus entregou a sua vida por amor, por obediência. Ainda que ele nos ame, ainda que ele tenha se entregado naquela cruz para a morte por nós, mas foi por obediência ao Pai, porque antes ele falou: Pai, se possível for, liberta-me, livra-me desse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Falta isso nos crentes hoje, falta isso nas pessoas de hoje, fazer a vontade de Deus. Mas não é ficar falando da boca para fora, não. Faz em mim a tua vontade, faz em mim a tua vontade, em voz alta para todo mundo ouvir, é no teu secreto. Rasga teu coração ali, ó, com ele e fala assim: Senhor, faz em mim a tua vontade. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Porque somos pecadores. Temos tendência a pecado. Então entender que o Salmo 91 não vai funcionar na sua casa com a Bíblia aberta. Em cima do móvel, não vai funcionar, o Salmo 91 não vai funcionar para você assim. Porque o Salmo 91, ele começa falando o que precisa fazer e no versículo 9 ele vai de novo repetir. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, poder dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. No versículo 9 vai falar de novo. No versículo 9 vai falar, no verso 9 vai falar de novo: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Mas as pessoas têm o hábito de só pegar essa parte aqui: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Não, amor. Vai, pega os... tem antes e depois disso. Por que vamos ficar pulando? Vamos ficar pulando até quando? Versículos que confrontam com a gente. Versos na Bíblia que confrontam com a gente. Para que ele me livre do laço do passarinheiro, do veneno mortal e do que for que se levantar contra mim, é necessário que eu habite. E habitar é morar, é viver. Tá entendendo? É preciso que eu habite, que eu more, que eu viva à sombra do onipotente. E é o quê? É a palavra. É eu ler essa palavra e viver a palavra. É eu ver como é Cristo e querer ser como Cristo. Morrer tentando ser como Cristo. É isso. É essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Creio eu que seja esse o meu chamado. Porque eu posso ler qualquer coisa na Bíblia que vai me levar para a intimidade. Vai me levar para exortação, para viver o que Ele tem para mim, não é o que eu quero para mim. Ainda que esse Deus maravilhoso às vezes pegue o desejo do teu coração, eu digo às vezes, porque Ele não vai pegar um desejo do teu coração que não se alinhe com os propósitos dele. Mas às vezes Ele conhece o desejo do teu coração e Ele é tão perfeito
perfeito que ele vai fazer com que você entenda que esse desejo do seu coração pode se alinhar ao propósito dele, assim como ele fez com Ana. Ana sonhava em ter filho, mas foi preciso que Deus fechasse a madre de Ana, foi preciso que Deus botasse na vida de Ana uma penina, para ficar lembrando ali o tempo todo que a madre de Ana estava fechada. E sabe o que Ana fez? Ana não culpou Deus. Quanto mais Penina falava, mais Ana buscava Deus. Penina falava e Ana buscava Deus. Penina confrontava Ana e Ana buscava Deus. Até o dia que Ana entendeu que o desejo do coração dela precisava exaltar a ele, precisaria ser para a honra e glória do Senhor. E foi aí que Ana rasgou o coração dela e falou assim: Senhor, atende o desejo do meu coração, pois se tu me deste um filho homem, eu entregarei no teu templo. E assim o Senhor fez. Deu o filho homem para Ana, e Ana foi lá e entregou no templo. Depois disso, Deus multiplicou. Ana teve mais filhos. E Samuel é um dos maiores exemplos na Bíblia que a gente tem de vida com Deus. Deus conhece os desejos do meu coração. Deus sonda o meu coração e Ele conhece os desejos do meu coração. E hoje eu estou muito feliz em saber que os desejos do meu coração podem ser alinhados à vontade do Pai, ao propósito dEle. Pode. Então eu posso descansar. Eu posso descansar. Qual é o pai que não quer fazer a vontade do filho? Mas você vai fazer a vontade do teu filho sabendo que o teu filho vai se perder? Vai fazer? O sonho do teu filho, da tua filha é ter uma moto. Ela não é habilitada, ele não é habilitado, tá novo demais, não tem maturidade. Você vai dar uma moto? Algo que seu filho pode morrer naquilo? Não. A gente começa como? Meu filho, espera fazer 18 anos, eu vou pagar para você a habilitação. Depois que pagar a habilitação, a gente te dá a moto. Ou melhor ainda, ensina seu filho a buscar o desejo. Porque quer ver outra coisa também que mexe comigo? É assim, ó. Provérbios 22, no 6. Instrua, ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não desviará dele. E a gente tem o hábito de ficar apontando, né? Ó, o Senhor é o melhor caminho, o Senhor é o melhor caminho. E aí tu se pergunta assim: ué, por que minha mãe fica falando, meu pai fica falando que o Senhor é o melhor caminho, mas não estão no caminho? Tá entendendo? Então tem uma palavrinha, ó, uma palavrinha. 2 letrinhas que faz toda a diferença nesse versículo, nesse verso. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não desviará dele. É no caminho, você precisa estar no caminho, porque o maior exemplo para os seus filhos que ele vai querer seguir é você. Então ensina o seu filho no caminho, não é a ponte para o teu filho o caminho, ensine o seu filho no caminho. Tá entendendo? O tempo todo a palavra chama a gente para viver o que tem aqui. Sabe uma coisa que a Bíblia tem? Você sabia que a Bíblia tem mais palavras de conserto, de acerto, de maldição do que de bênção? Mas o interessante é que o povo quer as bênçãos de Israel, quer as bênçãos prometidas a Israel, mas o povo não quer ser Israel. Então, se quer ser bênção, quer as bênçãos, vai lá, ó. Vai lá que tem uma lista de deveres que Deus tem para Israel cumprir. E Deus ainda fala: se vocês cumprirem, aí eu os abençoarei. As pessoas não estão cumprindo nada, estão levando a vida em Cristo de qualquer jeito e quer ser abençoado. E muitas das vezes Deus ainda abençoa, te dá aquela amostra grátis, faz assim: olha só, o que eu tenho para você é isso aqui. Você quer? Bota assim um sorvete assim, ó, na tua boca. É isso que eu tenho, você quer? Quer? Sentiu o gostinho? Então agora vem, faz a minha vontade, que eu vou te dar muito mais do que isso. É assim. Esse Deus maravilhoso é assim. E Ele é maravilhoso. Ele é o centro da minha vida. E quero muito que Ele seja o centro da vida de todos. Tá?
É essa mensagem que Deus colocou no meu coração, é essa mensagem que Deus falou comigo, é essa mensagem que Deus tem me confrontado. Então é essa mensagem que eu deixo para todos vocês hoje, tá? Que vocês tenham um dia maravilhoso na presença do Senhor, com o Senhor, porque é preciso estar na presença, sentir a presença, viver a presença. Porque você vê que Judas andou o tempo todo com a presença, mas ele nunca esteve de verdade, de coração com a presença. Tá bom? Beijo, beijo no coração de todo mundo. Tchau.